Meus sonhos são velados pelos anjos e arcanjos. Ninguém ouse apontar com seu dedo imundo o meu coração e a minha sombra. Minha alma nunca será parte de assassinos, criminosos e ladrões. Meu espírito é puro como o orvalho que coroa as rosas e os lírios. Meu sonho é redondo como os horizontes. Meu sonho é a pureza dos lírios banhados pelos horizontes. Ricardo Guilherme Dick. As pessoas gostam muito dessa coisa, o escritor regional, o escritor mato-grossense. Ótimo, eu acredito que ele pode ser regional, ele pode ser mato-grossense, mas nada tira dele ser um escritor de literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar levar essa literatura para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Eu tenho contato com pesquisadores, inclusive, de São Paulo, Rio, da França, que têm interesse, inclusive, em trabalhar melhor a obra do Dick e também levar a obra do Dick para outros países, traduzi-la para outros idiomas. Dick também ele era filósofo e conhecia profundamente a filosofia de Nietzsche. E acho que isso também é um outro elemento que influenciou bastante a escrita dele. Que ele tem questionamentos filosóficos muito profundos, assim, através desses personagens rústicos, mas aparecem questões existenciais, perguntas assim intermináveis e coisas sobre a natureza humana, a alma humana que não tem muito acordo, de repente não tem assim uma resposta definida, muitas possibilidades, e isso transparece bastante no texto dele. Eu acho que o Dick, assim como outros 3 escritores que para mim formam o quarteto fantástico dessa geração, que são Manuel de Barros, Silva Freire e Vladimir Dias Pino, uma característica deles é que eles tiveram uma formação no colégio muito boa. Antigamente assim, estudavam latim, estudavam grego, liam os grandes clássicos da literatura, eles vêm com uma bagagem erudita muito grande e conviveram justamente com muita atenção com esses tipos populares. No caso do Dick, homens rudes, de garimpo, alguns bandidos mesmo, o Freire com essa cuiabania tradicional que ele trabalha tão bem na obra dele. Então eles juntam, na linguagem escrita, no texto literário, existe uma junção dessa erudição, desse conhecimento profundo de clássicos e de filosofia, com essa dicção regional, com esses personagens que pisam sobre esse chão de Mato Grosso. E o Dick ele consegue construir umas descrições muito belas de natureza. Então, assim, imagens de sol, de chuva, a lua, o rio, as florestas, conjugando com o fluxo de pensamentos de um personagem desses. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está falando de um rio, ele está falando de alguma coisa profunda da alma da pessoa. Essa junção do erudito com o popular, a natureza e essa cultura, eu acho que são fantásticos, cada um deles com a sua fórmula, mas o Dick consegue fazer isso com muita maestria. Andando pela cidade, eu sempre me chamou muita atenção assim, os cães e gatos que morrem e ficam esmagados na rua, né? É uma coisa até meio... É um visual estranho, né? Ruim, né? Às vezes você passa, você chega a sentir o cheiro das entranhas desses bichos. Aí, lendo o Dick, me deparei com um texto de umas 5, 6 páginas sobre isso, cara. O que eu queria dizer é o seguinte, que ele não deixou nada para trás, ele escreveu sobre tudo. Assim como o Manuel de Barros falava assim, que o que não serve para nada serve para poesia, né? Tudo serve para literatura. A linguagem do Dick sempre foi muito próxima do cinema, né? Ele para mim, eu vou lendo o livro dele, eu vejo a história, eu vejo imagens, vejo a sequência. É puro cinema. Eu acho que toda a obra do Dick é uma obra
profundamente cinematográfica. É uma obra avassaladora, como é dos grandes escritores, como é Guimarães Rosa, como é Gabriel Garcia Marques, né? Eu não entendo até hoje como é que não se fez 100 anos de solidão ainda no cinema, né? Como é que o Hollywood não se prestou a isso, né? No 100 anos de solidão, né? Que devia ter feito. Da mesma forma, eu acho a obra do Dick tão grandiosa quanto o Gabriel Garcia. Até um dia eu falei isso para ele, ele não gostou. Eu até vou confessar isso. Um dia eu falei, sabe quem você é para mim, Dick? Você para mim é o Guimarães Rosa que foi dormir e sonhou que era Gabriel Garcia Marques. E acordou Ricardo Guilherme Dick. Ele me olhou feio. Mas para mim, ele era essa junção toda, sabe? A obra do Dick é tão avassaladora quanto. O Cerimônias foi parte de um projeto Doc TV e ele acabou sendo... É muito repetido na TV Cultura de São Paulo, né? Um filme que foi muito... E gerou muito retorno para o Dick na época. Assim, recebeu telefonemas do Brasil inteiro, de várias universidades, vários estudiosos, pesquisadores. Aí teve a entrevista da Hilda Hilst no Globo, aí que os intelectuais no Rio de Janeiro ficaram meio perturbados. Quem que é esse cara, velho? A gente não conhece. Ninguém conhecia. Como é que fala de um cara que a gente não conhece? Os caras ficaram meio perplexos, assim, até envergonhados de não conhecer o Ricardo Guilherme Dick. Ali deu um up também na carreira dele. Foi bem no meio do filme, do Cerimônias. A gente foi comprar o jornal junto no centro, foi bem legal. Eu estava ansioso pra caramba. O Salário dos Poetas é um longa. O Figueira Mãe pode ser uma série. Possivelmente vai ser uma série. Apesar, eu gostaria muito de fazer um longa dele. Né? Eu gostaria que fosse um longa, mas já há interesse de empresas, né, de televisões que a gente faça uma série. Então vamos ver. Estamos trabalhando nessa possibilidade. O que faço aqui, nesse momento perdido, nesse instante petrificado, vácuo contínuo, olhando o meu passado petrificado, este presente sem significado, diante do enigma do futuro, balbuciando, acaso o determinismo, horizontes de pedra, dia e noite, invocando as antigas pitonisas, legendas, fábulas, quimeras, histórias. Os olhos vazios, o coração inútil, as mãos inerte, o sangue morno, aguardando as horas que passam, Rio Lex, labirinto de Creta, memória abolida, esquecimento agudo, para onde, de quando e por quem? O que? Para que oculta a finalidade? A ignorância hirsuta me devora, como crespa esfinge, devora os peregrinos de Tebas, a sabedoria me expele de suas vísceras em fogo e sangue, talvez esperando a Deus. Ele tenta, ao máximo que pode, nesse fluxo contínuo, ele tenta exatamente captar uma espécie de simultaneidade, de coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas que não há condições de narrá-las ao mesmo tempo. Que ele vai nessa tentativa. Por exemplo, estou vendo 3 coisas aqui. Você, os dois, um com a câmera fotográfica, o outro... Eu estou vendo tudo isso. Agora, eu não consigo te dizer isso ao mesmo tempo. Eu só consigo te dizer, você está assim assado, ele está assim assado e ele está assim assado. Quer dizer, eu preciso colocar isso numa narrativa minimamente linear. Então é isso que se tenta, né? Assume esse risco, que é você olhar e falar, puxa vida, eu não estou entendendo nada, eu vou ter que voltar, ler novamente. Tá? Mas não é que o escritor é rebuscado e tal, é porque ele era uma pessoa de uma erudição muito grande. E ele traz essa erudição, quer dizer, todo esse conhecimento de filosofia, de arte, cultura, várias culturas, né? A ciência. Então isso tudo vem junto. Né? É que eu estou te dizendo, nessa impossibilidade de organizar isso linearmente. Então o que você tem aí é um mínimo de linearidade para que se garanta uma história. João que amava Maria, que amava Paulo. É preciso um mínimo disso. E ao mesmo tempo você tem esse fio, uma espécie de fio condutor, e você tem as outras coisas borbulhando ali o tempo todo. Eu diria, ou eu digo, que é uma literatura caleidoscópica. Sabe aquela coisinha do caleidoscópio? Que você vai. Ele tem um número limitado de cor e ele tem um número limitado de formas ali dentro. Só que aquilo vai fazendo milhares de composições.
né? Você vai virando, a cor muda, a forma muda, vai mudando, vai mudando. É outra coisa e ao mesmo tempo é a mesma coisa. Então, para mim, a literatura do Dick é exatamente isso. É uma literatura, é uma arte caleidoscópica, sabe? Que você, dificilmente você apreende uma coisa só. Para estudá-lo é uma coisa extremamente complicada, porque você entra no delírio também de querer falar das coisas simultaneamente ao mesmo tempo, né? E como crítico literário, eu tenho um pouco essa pretensão, entendeu? De ter também uma narrativa, uma análise desses textos, não só do Dick, mas onde as coisas possam se aproximar de uma simultaneidade, porque é assim que a gente sente, capta, né, e apreende o mundo. É assim. Escreve apagando pegadas, né? Ele não deixa pegadas em lugar nenhum, né? Ele tem a capacidade de escrever páginas e páginas, assim, sem usar parágrafos e não perder o fluxo do texto. Isso é um domínio da escrita que poucas pessoas possuem, né? Então, você precisa de um certo caminho de leitura, ou de pelo menos uma orientação, talvez, né, para a leitura do Dick. Mas não é impossível. Se você quiser, de repente, falar assim, não, vou ler o Dick, você vai ler. Agora, isso vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, porque, na verdade, não é que ele é difícil, né, de se ler. Nós é que lemos coisas muito fáceis, talvez, entendeu? Quando lemos, porque isso é um outro problema. Quer dizer, a gente quer tudo muito, acho que sempre foi assim, né? O já digerido, a gente não quer dar trabalho. E, na verdade, o Guimarães Rosa dizia isso, e isso é maravilhoso. Quer dizer, o que é a literatura, o que é uma boa literatura? É aquela que freia o leitor, te põe um breque. Peraí, daqui você não passa sem me resolver. É o enigma, é a esfinge. Né? Por isso o Grande Sertão Veredas começa com uma palavra que você barra neles. Nonada. É a primeira palavra de Grande Sertão Veredas. Nonada. Uma palavra só, ponto. Você já bate o olho ali, o que você faz? Por quê? Porque a linguagem, pela linguagem cotidiana, essa que nós estamos falando, a do jornal, a de revista, a do meio publicitário, etc., etc., a gente passa batido. Ela não te propõe nenhuma reflexão, ela não te propõe nenhum tipo de incômodo. O incômodo tanto para o bem, para a grande alegria e tudo mais, quanto para o bem do incômodo do mal-estar também.